Oi pessoal, isso aqui é uma pequena amostra da minha primeira aula do meu curso, de aula básica sobre doutrina católica, tá bom? Resolvi deixar disponível aqui para vocês, caso alguém tenha interesse, para saber mais ou menos como é que é, tá bom? Então vamos começar. A aula de hoje ela é bem introdutória, tá bom? A gente vai mais ou menos situar o porquê a gente deve estudar doutrina católica, O porquê ela é tão importante pra gente. Então, você, na sua adolescência, eu tenho certeza que você já se perguntou, Por que eu existo? Pra que eu tô aqui? Qual o sentido da minha vida? Principalmente quando a gente começa a se deparar com tantas coisas que tornam a nossa vida muito difícil, A gente sofre, a gente se frustra, a gente não realiza nossos desejos, Tudo isso é muito duro e nessas horas, às vezes, a gente até tem uma certa crise existencial. O catecismo da Igreja Católica, como entende que o homem naturalmente passa por esse tipo de aflição, ele responde logo de cara, Da nossa parte, a gente tem que encontrar, realmente, cada um individualmente o sentido da nossa vida. Mas da parte de Deus, isso meio que já está respondido, Por que Deus me criou? Por que eu estou aqui, certo? A resposta é, nós fomos criados por um ato de bondade de Deus. Deus nos criou porque Ele nos ama e Ele quer compartilhar conosco a felicidade dele, certo? Tem gente que até acha estranho, Porque se a gente começar a projetar coisas muito humanas em Deus, a gente não vai conseguir entender. E de fato isso é uma verdade muito alta, pra gente alcançar. Mas assim, Deus não precisa da gente. Ele é pleno, O fato de eu não amar a Deus não torna Deus menos Deus. Eu é que preciso dele, porque o amor dele é que faz com que eu exista, Então, ele nos criou para estarmos com ele, vivendo uma felicidade plena e eterna, Isso realmente explica o porquê da gente sempre ter na nossa alma, meio que essa busca incessante, eu diria que o ser humano é um ser muito inquieto. Desde a infância, o bebezinho, ele quer o leite, ele quer a mãe dele, aí depois ele quer os brinquedos, aí depois ele quer os amiguinhos, aí depois ele quer descobrir o mundo, aí depois quando se torna adolescente, ele quer fazer parte de um grupo, quer descobrir a própria identidade. No fundo, o ser humano, ele passa por diversas etapas em que ele vai buscando e desejando várias coisas. Só que essas coisas que a gente deseja, elas são meio que só símbolos, talvez, poderia dizer, para aquilo que nós realmente ansiamos no fundo da nossa alma, que é Deus. Nós temos, cada um de nós, essa vocação a estarmos para sempre com Deus, vivendo essa felicidade eterna, Ele nos criou para isso. Realmente, eu poderia até dizer, Deus seria muito mal, muito mala, se ele tivesse criado a gente assim, só para ficar se lascando, aqui nessa vida, dando tudo errado, e no final morre e é isso aí, Tchau imenso. Isso seria realmente uma tragédia terrível. Inclusive, assim, várias correntes da psicologia apontam, a religião como se fosse uma coisa meio infantil, Como se, no fundo, uma pessoa religiosa fosse aquela pessoa inconformada com a verdade dura e crua que a vida é, De que é isso mesmo, a vida é esta porcaria e no final todo mundo vai morrer. E mesmo se a sua vida for boa, no fundo você vai morrer e não vai ter adiantado nada, Coisa bem trágica, bem, sei lá, Woody Allen, Inclusive o Freud, ele aponta que o desejo por Deus é quase que uma nostalgia do pai, Essa coisa meio infantil, não superada, enfim. Olha, de todos esses autores, que apontam isso sobre a religião, eles sempre estão parcialmente certos. Por quê? Porque existe uma dimensão da projeção da figura do nosso pai em Deus? Existe, certo? Existe aquela questão de que a gente às vezes não quer se conformar com a dureza da vida? Existe também. Mas isso não é tudo, No fundo, se a gente quer abordar a questão da religião, da busca por Deus, a gente não pode ter esse olhar tão reducionista. Porque se a gente está tratando de vida espiritual e de transcendência, o nosso olhar ele não vai poder ser material. Se a gente olhar simplesmente para o âmbito material, o fenômeno realmente ele vai ficar meio recortado, meio rebaixado, Tudo isso para dizer que essa nossa busca, incessante por coisas que preencham a nossa vida, que façam sentido para nós, no fundo, é uma busca por Deus, Em última instância, no fundo, o que todo mundo está buscando, inclusive quando, sei lá, peca, Quando usa drogas, quando faz todo tipo de loucura, é Deus. Nossa alma tem sede de Deus. Vários filósofos cristãos, eles discorreram, sobre isso, de que o homem ele está sempre inquieto, buscando por Deus, e ele só repousa quando ele encontra Deus. Porque Deus é como se fosse o fim último da nossa alma, Foi para isso que ele nos criou.
E, inclusive, assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, por mais que eu nessa vida decida buscar a Deus, né, eu entendo, não, beleza, o sentido da minha vida é buscar Deus. Enquanto eu estiver vivo, isso sempre vai ser uma coisa mais ou menos imperfeita, né? Por mais que eu tenha uma vida muito santa, muito reta, eu não vou ter a plenitude de Deus. Essa plenitude eu só vou experimentar no céu, porque é lá que eu vou encontrar aquilo para o qual Deus me criou, ok? Que mais, certo? Como chegar lá, né? Não sei se algum de vocês está se perguntando. Beleza, vamos supor que eu aceite isso, que eu quero buscar Deus e tal. Como é que eu faço para chegar lá? Vamos tentar parar para pensar, assim, eu vou utilizar uma metáfora, certo? Vamos supor, não sei se algum de vocês já namorou à distância, né? Mas vamos pensar um namorado que conheceu uma menina online e eles ficam namorando à distância. É como se, e vamos supor que eles namoraram 2 anos à distância, né? Ficaram naquele negócio de trocar e-mail não, é muito antigo. Ficaram trocando mensagens e tal, e um dia, 2 anos depois, finalmente eles vão se encontrar. A gente pode apontar um paralelo dessa historinha que eu contei com a nossa busca por Deus no céu. É como se a nossa vida aqui fosse um enamoramento de Deus, né? A gente vai meio que ensaiando para que um dia a gente possa encontrar de fato ele face a face. Como é que eu faço? Como é que, vamos supor, esse namorado faria para conquistar essa namorada online, à distância? Ele teria que cultivar um relacionamento com ela. E teria também mais do que isso, mais do que simplesmente demonstrar palavras, enfim, falar que ama ela, que está interessado nela, que ela é muito bonita. Ele teria que mostrar com a vida dele, com os atos dele, que ele realmente gosta dela. Veja, se ele dissesse que, te amo tanto, você é tão linda, um dia eu quero me casar com você, mas assim, ficasse nem aí, passando um rodo na galera, não é amor, não ama, né? Então a gente consegue se aproximar de Deus da mesma forma quando a gente vive uma vida que agrada a Deus, né? Como se no fundo eu soubesse o sentido da minha vida, é me encontrar com Deus um dia, então eu vou fazer coisas que o agradem na terra, para poder expressar o meu amor por Ele, para que um dia eu possa encontrá-lo, de fato, né? Uma coisa que tem que ser dita, certo? Que muita gente não sabe, eu acho super interessante. No céu, a nossa felicidade é perfeita, né? Como eu falei, é como se tudo que a gente deseja, a gente fosse encontrar lá de forma completamente inexplicável, tá? Mas existem níveis diferentes de céu. Como assim? Não é perfeito? Como é que pode ter níveis de perfeição? Da seguinte forma, vamos imaginar uma pessoa que vai para um concerto de música. É belo, eu consigo contemplar, mesmo sem ter tanto conhecimento musical, que aquela sinfonia é muito bela, né, que aquilo me agrada, mas você há de convir que, com certeza, uma pessoa que é treinada, né, que tem aquele ouvido, né, que escuta muita música, conhece muito a música a fundo, vai saber apreciar mais. Vai ficar, assim, um pouco mais satisfeito, né, diante daquela melodia. No céu é mais ou menos semelhante, né? Quanto mais atos de amor eu tiver expressado a Deus, né, durante a minha vida, quanto mais eu tiver buscado, é como se eu tivesse treinado e alargado a minha alma para poder um dia experimentar essa felicidade perfeita. Então não é igual para todo mundo. Claro, né? A gente não vai ter inveja lá, não vai existir esse tipo de sentimento, mas quanto mais eu conseguir alargar a minha alma, a palavra talvez seja essa, alargar, mais eu vou conseguir comportar a perfeição desse amor, né? O que mais que eu posso trazer de introdução para vocês? Isso é mais ou menos, gente, o resumo de toda a filosofia cristã, tá? A filosofia cristã, ela parte do princípio de que o céu é uma recompensa completamente sobrenatural, certo? Inclusive, assim, vale ressaltar, o que a gente vai experimentar no céu um dia, ele não tem nenhuma comparação com o que a gente vive hoje. Inclusive, tem uma palavra que expressa isso, né? Como se lá a gente fosse ter uma lumen gloriae, em latim, uma luz da glória. Deus vai nos dar uma graça sobrenatural para a gente conseguir apreciar a grandeza do que é a felicidade do céu. É realmente algo inexplicável, né? Então, nossa vida inteira aqui é uma busca por essa felicidade eterna, só que a nossa própria busca aqui já é, de certa forma, sobrenatural. Por quê? A gente não busca com as nossas próprias forças, né? Se a gente tivesse, beleza, entendi que o céu é legal, mas assim, coitado de mim, né? O que eu vou fazer? É extremamente difícil, né? Nós somos fracos. Como é que eu vou saber fazer as escolhas certas? Assim, de certa forma, tem gente que até coloca como se fosse uma coisa cruel de Deus, né? Nos prometeu uma recompensa tão grande,
Mas jogar a gente no meio do mundo pra ficar todo mundo lascado te vira aí, negado. Não é assim, né? Certamente não é assim. Pra gente conseguir alcançar essa vida, né? Que é uma vida santa, que é uma vida de busca a Deus, Deus nos dá graças. A definição de graça é isso, é um auxílio sobrenatural de Deus pra gente ter vontade de fazer aquilo que é bom. Então, assim, a vida cristã, ela tem suas renúncias, né? Mas ela não é uma forçação de barra, certamente não é. Se você sente que está forçando demais a barra, tem alguma coisa errada, porque não é assim que funciona. Quando a gente vai se aproximando de Deus, Ele derrama realmente uma graça sobrenatural, santificante na nossa vontade, que nos faz ter vontade de gostar daquilo que é bom, né? E aí a gente vai sendo auxiliado realmente nessa caminhada para conseguir encontrar o céu. E por fim, né? O que eu posso dizer para resumir tudo isso? Além de tudo isso, Deus, ele nos deixou um exemplo perfeito de uma pessoa que viveu uma vida perfeita na Terra para nos mostrar meio que o nosso modelo, né? De como nós devemos viver a nossa vida para poder encontrar esse céu. Ele não nos deixou assim desamparados de forma alguma, né? A gente às vezes vai escutando muitas coisas, né, que a gente aprende, que nos fazem pensar que Deus realmente é muito mau, muito sacana. É muito fácil a gente cair nesse erro, né, de pensar que Deus é mau, que Deus, sei lá, não faz nada, que a desgraça comendo solta aí no mundo e Deus não tá nem aí. Mas não é verdade de forma alguma. Quando a gente estuda um pouco mais a fundo as coisas, tudo faz sentido. Deus nos deixou o seu próprio Filho, Jesus, para poder nos mostrar como nós podemos viver cada dimensão da vida humana, né? Jesus, ele trabalhou, ele foi pobre, ele foi estrangeiro, ele foi prisioneiro, ele foi condenado. Ele passou por diversas dimensões da experiência humana e nos mostrou, assim, um modelo, realmente, de como nós podemos viver cada uma dessas experiências. Jesus, ele realmente não está mais fisicamente presente no meio de nós, porque ele ressuscitou. Mas ele, depois que ressuscitou, ele nos deixou o seu corpo místico, que a gente chama, que é a igreja. A igreja, o que é a igreja católica, certo? É uma herança de Jesus para nós, para que nós saibamos como encontrar essa verdade, certo? Então, ele entende que a verdade ela foi revelada, mas para nós é difícil alcançarmos, né? Todo esse conhecimento, toda essa experiência da verdade não é algo tão evidente para nós. Então, a missão da igreja é continuar realmente a expressar e a ser fiel à verdade de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso, certo? Tem gente que fala assim, a igreja, sei lá. Eu sei que muitas críticas podem ser colocadas para as pessoas que fazem parte da igreja, certo? Não é disso que eu estou me referindo. Mas assim, a igreja católica, ela não cria verdades, certo? Quando, por exemplo, o Papa, ele diz alguma coisa, né, de forma oficial, ou então ele estipula um dogma, ele não está criando uma verdade. O que ele está fazendo? Ele está simplesmente sendo fiel àquela herança primitiva dos primeiros cristãos. Então ele está meio que dizendo, sim, desde o princípio, os primeiros cristãos que viveram com Jesus Cristo pensam dessa forma. Portanto, isso é verdade. É mais ou menos assim que funciona, né? E por fim, né, ele nos deixou o credo. O credo, gente, é uma oração muito primitiva da Igreja Católica que ele expressa as verdades fundamentais da nossa fé. Então, a gente ensina para as criancinhas na primeira comunhão, creio em Deus Pai, às vezes ela vai rezando e não sabe nem o que significa, né? Mas cada palavrinha daquela é meio que um resumo de toda a doutrina católica. E é sobre isso que a gente vai conversar nas próximas aulas, tá bom? A gente vai meio que fazer um resumão, passar por cada pontinho importante do credo, para a gente conseguir entender a fundo o que aquilo quer dizer, né? Por quê? Porque se a gente tem essa vocação, né, ao céu, a amar a Deus, você há de convir que é muito difícil amar uma pessoa que você não conhece. Muito estranho, assim, eu começar a rezar aqui do nada, só que eu, sei lá, não tenho nenhum recurso de imaginação para pensar em Deus. Às vezes a gente até tem aquela coisa de não conseguir rezar porque, sei lá, o recurso que eu tenho de imaginação é imaginar que Deus é pai. Mas, poxa, para quem tem um pai péssimo, né, sei lá, um pai abusador, pronto, já bloqueou aí a amizade. Não tem como desenvolver nenhum relacionamento a partir disso. Então, a gente estuda doutrina, por quê, né? Para a gente poder ter recursos de conhecer Deus e poder, assim, trilhar um relacionamento com Ele, tá bom? Então, é isso, gente, né? Em resumo. E se você quiser entrar no grupo, você me manda um direct que eu te respondo, tá bom?
Abraço, até mais!